O que acontece quando o amor chega ao fim, mas a história não termina por aí? Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora está deixando todos boquiabertos. O relacionamento de Vanessa Camargo e Dado Dolabella, que até pouco tempo parecia ser mais um capítulo da novela das celebridades, virou um verdadeiro prato cheio para as fofocas. E meus amigos, a coisa não terminou com aquele anúncio tão esperado, não. O que veio depois é algo que ninguém poderia imaginar. Na última terça-feira, 11 de fevereiro, Vanessa Camargo causou alvoroço ao anunciar o fim de sua relação com Dado Dolabella. Para muitos, o término parecia algo que já estava no ar. Afinal, não era segredo para ninguém que os dois já não estavam mais vivendo aquele clima de conto de fadas que os fãs tanto esperavam. Mas o que aconteceu depois dessa entrevista, que parecia apenas mais um capítulo da separação? Pois bem, a história tomou um rumo ainda mais inusitado, daqueles que deixam qualquer um de boca aberta. Os vizinhos da casa onde Vanessa vive, em São Paulo, foram pegos completamente de surpresa. Eles jamais imaginariam que a rotina daquela casa seria marcada por um evento tão polêmico. Acontece que, no meio da tarde, Dado Dolabella foi flagrado chegando à residência de Vanessa. Mas o que ele fez lá? Não, ele não foi bater um papo amigável nem tentar reconquistar a ex. Não. O que ele fez foi algo que, até então, parecia uma cena digna de um roteiro de filme. Ele estava carregando seus pertences em sacos de lixo. Sim, você leu corretamente. Sacos de lixo. Mas calma que a coisa vai muito além disso. Segundo relatos de testemunhas, Dado chegou em um carro de aplicativo com uma expressão tensa e visivelmente nervoso. Porém, ao chegar no local, a surpresa. A casa estava trancada. Sim, trancada. Os objetos do ator estavam amontoados na garagem, todos empacotados, de maneira improvisada, em sacos pretos. Dado ficou alguns minutos ali, aparentemente tentando resolver algo. Mas o fato é que essa cena gerou muito mais perguntas do que respostas. Afinal, o que estava acontecendo por trás dessa aparente mudança abrupta de comportamento? E o mais curioso, por que tudo isso estava acontecendo exatamente naquele momento, logo após o fim do relacionamento ser anunciado? A história não parou por aí, meus amigos. Enquanto a tensão em torno do término de Vanessa e Dado estava tomando conta das redes sociais, outro detalhe chamou a atenção e levantou ainda mais dúvidas. Dado Dolabella, aparentemente, não estava sozinho nessa história toda. Pouco tempo depois de ser flagrado com seus pertences na garagem da casa de Vanessa, ele virou assunto novamente. E dessa vez, ele estava com ninguém menos que a atriz Renata Braz. Mas o que seria isso? Um novo romance? Uma simples amizade? As especulações começaram a surgir, e tudo ficou ainda mais confuso. A atriz Renata Braz, conhecida por ser amiga de longa data de Vanessa Camargo, apareceu ao lado de Dado Dolabella em uma piscina, em um clima bastante descontraído. Imagina o choque para quem estava acompanhando tudo de perto. Dado, logo após o fim de seu relacionamento com Vanessa, já está sendo visto em um cenário de total proximidade com outra mulher. O que parecia ser mais uma amizade se tornou um verdadeiro enigma para os fãs e para a mídia. Seria esse um simples reencontro entre velhos amigos ou seria algo mais? O que é certo é que a imagem dos dois juntos causou um verdadeiro rebuliço. Mas calma. A própria Renata Braz, em um esforço para esclarecer a situação, usou suas redes sociais para garantir que não havia nada romântico entre ela e Dado. Em um comunicado público, ela afirmou que, na verdade, é amiga de Vanessa há muitos anos e que não havia nada mais acontecendo ali. Ela desmentiu qualquer tipo de especulação e tentou apagar o fogo da fofoca, alegando que a relação entre ela e Dado era puramente de amizade. Porém, com todas essas reviravoltas, é impossível não se questionar. Será que existe algo mais acontecendo? Ou será que estamos todos apenas imaginando demais? E é justamente aí que a história toma um rumo ainda mais intrigante. Mesmo com os esclarecimentos de Renata, a presença de Dado ao lado dela não fez com que os rumores se apagassem.
Pelo contrário, isso só aumentou a pressão sobre ele e a situação, que parecia estar cada vez mais fora de controle. Nas ruas e nas redes sociais, ninguém conseguia parar de falar sobre os acontecimentos. Estava claro que o fim do relacionamento entre Dado e Vanessa não foi simples, e muito mais estava por trás disso. Aquele saco de lixo na garagem, os objetos sendo levados embora, a presença de Renata, tudo isso só alimentou ainda mais as especulações. E para complicar, nenhum dos envolvidos estava se pronunciando oficialmente sobre o que estava realmente acontecendo. Perfeito! Vamos agora para o final da fofoca, com a mesma pegada envolvente e com a revelação do desfecho da história. Aqui estão os 4 parágrafos finais, cada um com 600 tokens. À medida que os dias passaram, a pressão sobre Dado Dolabella aumentou, e as pessoas começaram a se perguntar se ele estava realmente pronto para enfrentar o que acontecia com ele e sua ex-companheira. O comportamento do ator só se tornou mais enigmático. Durante uma entrevista, ele finalmente falou sobre o que estava acontecendo. Mas, de forma misteriosa, ele não entrou em detalhes sobre o episódio na casa de Vanessa. Ele confirmou o término, mas suas palavras foram cuidadosamente escolhidas. Falou de uma maneira vaga sobre a separação, sem mencionar nenhum motivo específico, deixando todos mais intrigados do que nunca. O que ele realmente queria dizer? A resposta parecia estar naquelas entrelinhas, mas ninguém sabia ao certo. E a situação só ficou mais complicada para Vanessa. Mesmo depois de anunciar o término, ela se viu cercada de comentários e suposições. A cantora, que sempre foi reservada sobre sua vida pessoal, não podia deixar de ser alvo de especulações em cada movimento. Quando foi questionada sobre o que realmente aconteceu, ela manteve o silêncio. Essa postura misteriosa fez com que as pessoas imaginassem que algo muito mais sério poderia ter ocorrido entre ela e Dado. O que ela sabia que o público ainda não sabia? O que estava guardado nas sombras dessa separação? O mistério só aumentou, e a curiosidade da mídia parecia nunca acabar. Entretanto, um novo capítulo se abriu quando surgiram novas imagens de Dado e Renata juntos, em situações descontraídas, em ambientes diferentes. Embora a atriz tenha se esforçado para desmentir qualquer envolvimento romântico, o fato de estarem tão próximos em várias ocasiões fez com que os fãs questionassem: será que essa amizade tinha realmente algum tipo de vínculo mais profundo? A mídia se agarrou a cada gesto, a cada olhar entre os dois, e as teorias não paravam de surgir. Dado, por sua vez, continuava-se a fugir das perguntas, mantendo uma aura de mistério que só alimentava o interesse em sua vida pessoal. Por fim, o que parecia ser uma separação comum se transformou em um verdadeiro circo midiático. Cada movimento, cada gesto, cada palavra de Dado e Vanessa se tornava um acontecimento aguardado por todos. E, enquanto o público tentava desvendar o que realmente estava acontecendo por trás das cortinas, o mistério permanecia. O que se sabe é que entre sacos de lixo, declarações vagas e a presença de figuras inesperadas, o fim do relacionamento dos dois se mostrou bem mais complexo do que qualquer um poderia imaginar. E, por enquanto, o enigma permanece sem respostas definitivas. O que realmente aconteceu entre Vanessa Camargo e Dado Dolabella? A resposta ainda está no ar.